No noticiário econômico, como a gente já adiantou aqui, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa em instantes de uma sessão no Senado para apresentar relatório de inflação. Luciana Verdolim com os detalhes, inclusive o evento será no plenário, não é, Luciana? Sim, dando espaço para todos os senadores participarem, inclusive fazerem questionamentos. Esse é o grande evento do dia e a grande expectativa, porque Campos Neto vai ser questionado sobre a questão da estabilidade fiscal e também com relação à inflação. Isso mais ou menos uma semana depois do Banco Central ter anunciado a redução da taxa Selic de 13,75 para 13,25. Foi o primeiro, a primeira redução em 3 anos e chamou a atenção na semana passada, na reunião do COMPO, do Conselho de Política Monetária do Banco Central, o fato de Campos Neto ter votado pela redução da taxa de juros. Vale ressaltar, ele tem sido muito criticado pelo governo, pelos governistas aqui no Congresso Nacional por conta da manutenção das taxas altas e ele já tinha alegado que só votaria pela redução quando houvesse condições macroeconômicas para que isso acontecesse. Agora vale lembrar, Tiago, a decisão lá do Banco Central não foi consensual, não, foi bastante apertada. O placar, no final das contas, ficou 5-4 pela redução das taxas. Essa sessão aqui no Senado Federal começa daqui a pouco às 10 da manhã. Pois é, e quem desempatou foi justamente o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A Luciana Verdolim volta em instantes. Diogo Schelp, uma participação importante do presidente do BC no plenário do Senado. Agora, ele deve continuar ouvindo críticas dos governistas. Com certeza, Tiago. Essa convocação ela está prevista na lei que estabeleceu a independência, a autonomia do Banco Central, ou seja, de que o presidente do Banco Central seja convocado 2 vezes por ano ao Congresso, ao Senado, justamente para dar explicações sobre as decisões tomadas no semestre anterior. Com certeza, Roberto Campos Neto vai tentar fazer uma explicação, uma explanação técnica, vai fugir de tentar colocar critérios políticos, de dizer que houve critérios políticos nas decisões dos juros, porque é isso que está sendo cobrado dele, O governo vem pressionando, e os governistas vêm pressionando o Banco Central para reduzir na marra os juros, e ele vai apresentar, como já tem feito em outras explanações, que os motivos são técnicos, que os motivos são baseados em indicadores econômicos. Bom, Beraldo, a questão da independência do Banco Central. Agora, será que o clima será mais tranquilo nessa sessão no Senado? Dificilmente, Porque a gente tem nesse momento, nesse encontro do presidente do Banco Central com o Senado, justamente a contraposição da visão técnica que deve ter o presidente do Banco Central com a visão política. E nesse momento, falar mal do Banco Central para os governistas é a estratégia para tirar deles a responsabilidade sobre os problemas econômicos do Brasil. Então, o que a gente pode esperar é que senadores governistas estejam lá para atacar de alguma forma, dizer que demorou demais, dizer que precisava baixar mais os juros e tal. Agora, o que a gente vai ver certamente é uma discussão muito superficial por parte dos senadores, porque as questões econômicas são questões técnicas que muitas vezes exigem uma compreensão maior para que você possa discutir coisas efetivas. A gente tem no Brasil o problema de taxa de juros altos, sim, mas também a gente tem, pelo lado do governo, essa tentação à irresponsabilidade fiscal, essa falta de iniciativa para reduzir o custo do Estado, para melhorar as contas públicas. A gente tem um problema gravíssimo de superconcentração no setor bancário, que leva a um custo do dinheiro ao consumidor, ao empresário, muito maior do que esses 13% da taxa de juros, 13,25%. A gente vê o cartão de crédito do brasileiro comum está endividado, famílias muito endividadas, cobrando mais de 400% ao ano de juros. Esse é o verdadeiro problema do Brasil. Mas dificilmente a gente vai ver um aprofundamento dessa discussão lá no Senado.